Reconhecer uma pessoa narcisista oculta não é nada fácil, mas como ninguém consegue se esconder por muito tempo, os comportamentos relacionados ao transtorno eventualmente se manifestarão. Cada um de nós revela partes de si mesmo ao longo do tempo. A pessoa narcisista, devido à natureza de seu transtorno, inevitavelmente mostrará sinais que a tua intuição poderá captar. Ao perceber que a vida ao lado dessa pessoa não progride, mas declina, é crucial prestar atenção a esses comportamentos. Neste vídeo, exploraremos 16 comportamentos que você deve observar na pessoa que acredita estar causando impacto negativo em sua vida. Isso permitirá que você avalie se vale a pena investir em um relacionamento com alguém que carece de interesse genuíno em contribuir para a felicidade de ambos. Se este assunto te interessa, se inscreva se ainda não for nosso seguidor ou nossa seguidora, participe, comente e deixe o seu poderoso like que ajuda vítimas de manipuladores narcisistas a se tornarem sobreviventes. Eu sou Kátia Vipke, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, é sempre um grande prazer estar com você aqui no canal Total Self. É crucial observar que a presença dos comportamentos que vamos conversar no vídeo de hoje, de forma isolada, não confirmam que alguém é uma pessoa narcisista oculta, considerando que o comportamento humano é complexo e sujeito a variações. Além disso, algumas características narcisistas podem ser consideradas normais em determinadas circunstâncias. Para determinar se uma pessoa realmente possui o transtorno, é necessário verificar se ela exibe pelo menos 5 dos comportamentos listados no DSM-5 de maneira persistente. E você pode saber quais são esses comportamentos assistindo ao vídeo sobre o que é o narcisismo que está linkado na descrição. Lembrando que narcisismo acontece tanto em homens como em mulheres. Porém, como não temos um gênero que se refira aos dois ao mesmo tempo, na maioria das vezes me refiro ao narcisista como homem e a vítima como mulher apenas para evitar repetições, mas é essencial que você adapte o conteúdo à sua realidade. Vamos lá então? Comportamento encantador inicial. No início, o narcisista oculto pode dedicar uma atenção extraordinária a você, parecendo genuinamente interessado em sua vida, opiniões e sentimentos. Esse comportamento excessivamente amável cria uma conexão inicial com você, te fazendo se sentir especial e valorizada. Ele pode elogiar suas qualidades de maneira exagerada, de forma a aumentar a sua autoestima. Essa é uma tática que ele utiliza para ganhar a sua confiança. Embora, como eu explico no vídeo intitulado Por que não consigo deixar de amar o narcisista, que está na descrição, ele possa realmente estar falando a verdade, ele possa realmente estar enxergando as suas qualidades, o verdadeiro intuito dele não é te exaltar. O intuito dessa pessoa é te prender a ela, te prender à sua teia, para que você dependa das validações que ela te faz e assim fique difícil de você conseguir sair de dentro do ciclo de abuso. O narcisista não vai ficar te elogiando por muito tempo porque ele sente inveja de você. Inveja. A pessoa narcisista tem muita inveja, mas o narcisista oculto tem uma inveja disfarçada. O narcisista oculto pode desvalorizar suas conquistas ou sucessos de maneira sutil, através de comentários menosprezadores, através de piadas aparentemente inocentes, ou seja, com o tempo o narcisista oculto age de forma disfarçada, te minimizando as suas realizações. Narcisistas querem reconhecimento, atenção e ele não vai querer que você tenha isso no lugar dele. É por isso que aos poucos você vai percebendo um ar de competição. Na relação de vocês, ele pode transformar situações cotidianas em competições, buscando constantemente te superar ou provar que é melhor do que você. A competição pode ser disfarçada como brincadeiras amigáveis, mas tem a intenção subjacente de fazer ele sentir que é melhor do que você.
Uma pessoa narcisista oculta pode sentir a necessidade constante de competir com os outros, mesmo em situações que não exijam competição. Isso porque ele sente o tempo todo a necessidade de provar a si e aos outros que é o melhor. Ele quer sempre se destacar. Pessoas narcisistas tendem a se autopromover constantemente, descrevendo suas conquistas e habilidades de forma exagerada. Narcisistas patológicos têm uma necessidade de se sentirem superiores, por isso competem por atenção e reconhecimento. Isso ocorre porque a ideia de outra pessoa receber atenção ou reconhecimento pode desencadear a inveja do narcisista que acabamos de falar. Se você quer saber mais sobre inveja narcisista, assista ao vídeo que está na descrição. Mas como se não bastasse uma competição sem sentido, já que pode estar se tratando de uma relação afetiva, a pessoa narcisista oculta também vai fazer críticas disfarçadas de elogios. Ou seja, critica sutilmente os outros, muitas vezes sob o disfarce de um elogio. Essas críticas podem diminuir a tua autoestima e a autoestima dos demais, enquanto o narcisista mantém uma aparência de pessoa educada. Você consegue perceber como tudo isso é sutil? O narcisista oculto te desvaloriza com delicadeza várias e várias vezes, até você mesma se sentir pequena, se sentir inadequada. Como a pessoa narcisista tem dificuldade em reconhecer as conquistas e méritos de outras pessoas, então tenta diminuí-las, porque assim ela se destaca. O narcisista oculto te diminui, mas não de maneira tão óbvia. Ele mostra a falta de respeito ou desprezo de forma disfarçada, usando comentários sutis ou comportamentos não verbais para expressar sua desaprovação. Ele pode te desvalorizar te olhando de maneira desdenhosa, sorrindo de forma irônica. Pode usar uma postura verbal fria, ou seja, cruzar os braços e evitar contato visual, no intuito de demonstrar desinteresse. Pode te desprezar com o olhar, demonstrar tédio através de bocejos, ou ficar olhando para o relógio ou mexer no celular enquanto conversa com você. E por aí vai. Flutuações no comportamento. As flutuações no comportamento são outra característica comum dos narcisistas ocultos. Mas o que significa isso? Significa que o narcisista pode oscilar entre períodos de intensa proximidade com você com momentos de distanciamento emocional, sem uma razão aparente. Ele pode alternar entre ser encantador e agir de forma hostil rapidamente, te deixando confusa sobre quem ele realmente é. Em um momento pode te elogiar e parecer carinhoso, e no momento seguinte agir de maneira crítica ou indiferente. Pode passar de um estado de ânimo positivo para negativo de maneira rápida e aparentemente sem motivo. Isso pode deixar você e as pessoas ao redor confusas, porque ninguém consegue entender o que desencadeou essa mudança. Também seus comportamentos podem variar dependendo da audiência. O narcisista pode parecer amigável e encantador na frente de certas pessoas, mas mostrar uma face diferente quando está em um ambiente mais privado. E ele também pode manipular as emoções dos outros para conseguir o que deseja. Por exemplo, pode usar momentos de carinho para criar uma conexão emocional apenas para conseguir algo que quer e retirar esse apoio emocional quando não serve mais aos interesses dele. Outra coisa que narcisistas ocultos fazem é a transição de comportamento carinhoso para a raiva passivo-agressiva. A raiva passivo-agressiva do narcisista oculto se manifesta através de comportamentos não diretamente confrontacionais. Ao invés disso, ele canaliza sua raiva através de palavras ou comportamentos cuidadosamente escolhidos, com a intenção de te ferir. Pode usar de sarcasmo, pode usar de ironia, dizer o oposto do que se quer, mas sempre de uma forma
pejorativa, pode ignorar você para você se sentir ansiosa e insegura, pode te dar tratamento de gelo, pode procrastinar intencionalmente, pode começar a criar obstáculos para que você não atinja os seus objetivos. Essas atitudes refletem a raiva do narcisista, mas de uma maneira indireta, percebe? Comportamento de vítima. Pessoas narcisistas ocultas geralmente adotam um papel de vítima para atrair simpatia e atenção. Elas podem usar histórias de dificuldades pessoais para manipular os outros. Porém, é bom saber que nem todo comportamento de vitimismo do narcisista é consciente. Ou seja, o narcisista pode realmente acreditar que é vítima, mas mesmo sendo inconsciente, prejudica os outros e o leva a praticar manipulações emocionais. Ele pode acreditar que está apenas reagindo a circunstâncias difíceis, quando na verdade está prejudicando os outros e a si mesmo, quando também se mantém dentro desse ciclo perpétuo de nunca estar satisfeito, de sempre precisar de mais manipulação, mais mentiras e menos enfrentamento da realidade. Ao se colocar de vítima, o narcisista manipula a percepção dos outros, fazendo parecer que os outros ou o ambiente são os culpados por tudo de errado que acontece. São os outros os culpados por sua insatisfação, por não ter um emprego, por suas dificuldades, pelo relacionamento não ter dado certo, enfim. Relacionamentos superficiais. Embora possa parecer sociável, os relacionamentos de uma pessoa narcisista patológica são superficiais, porque ela evita a intimidade emocional. As interações sociais do narcisista oculto muitas vezes se limitam a assuntos superficiais, evitando discutir emoções profundas ou experiências pessoais e íntimas. Isso significa que ele prefere manter as conversas em um nível mais superficial, sem se aprofundar em aspectos mais pessoais ou emocionais. Para entender por que narcisistas evitam a intimidade, assista ao vídeo que fala do porquê de narcisistas fazerem sexo, mas não fazerem amor, que está linkado na descrição. A pessoa narcisista oculta resiste a compartilhar seus verdadeiros pensamentos e sentimentos, mantendo um véu de mistério sobre quem realmente é. Aparência de normalidade. O narcisista oculto precisa se parecer como uma pessoa normal e pode tentar manter relacionamentos que apoiem essa imagem. Quero dizer que eles tendem a se conectar com pessoas ou situações que os façam parecer normais aos olhos dos outros. Por exemplo, o narcisista pode escolher parceiros ou amigos que se encaixam em padrões familiares aceitáveis, contribuindo para a sensação de normalidade aos olhos da sociedade. Pode buscar amizades ou parcerias com pessoas que tenham um status social elevado para que pareça bem-sucedido e admirado, reforçando assim a sua imagem de normalidade. O narcisista oculto também pode se esforçar para parecer normal e integrado socialmente, para criar uma imagem de respeitabilidade ao ser aceito por esses grupos sociais. Mas as verdadeiras motivações por detrás dessas interações permanecem escondidas. Ele não tem a intenção de construir relacionamentos significativos, porque não tem empatia e compaixão. Então as motivações do narcisista nunca é de ajudar, de participar de interações de forma genuína, mas ele não pode deixar as verdadeiras motivações aparecerem, então ele precisa mascará-las. E o narcisista oculto faz isso muito bem, porque diferentemente do exposto, que você pode saber mais assistindo ao vídeo que está linkado na descrição, ele tem a habilidade de se fantasiar de pessoa normal. Ele consegue se camuflar na sociedade. Ele tem uma habilidade notável de se conformar com as normas sociais convencionais. Ou seja, ele observa o comportamento aceitável em determinado contexto e tenta se ajustar a essas expectativas,
mesmo que internamente suas motivações sejam diferentes. Debaixo dessa fachada de normalidade, o narcisista oculto consegue camuflar seus comportamentos narcisistas, mas continua sendo narcisista, só que de uma forma mascarada. Ele evita ter extremos emocionais que possam chamar a atenção para sua verdadeira natureza. Ele evita chamar a atenção negativa, porque a última coisa que os narcisistas ocultos querem é chamar a atenção de forma negativa. Por baixo dessa fachada, ele continua a exibir comportamentos narcisistas, embora de maneira menos óbvia. No vídeo que fala sobre o porquê narcisistas ocultos são os mais perigosos, que também está na descrição, fala justamente isso. Porque a toxicidade dessa pessoa em sua vida vai te afetando aos poucos, sem que você perceba o que está acontecendo, justamente porque tudo parece normal. Superioridade sutil. A superioridade disfarçada de atenção é uma característica comum nos narcisistas ocultos, que buscam constantemente validação e admiração, mas de uma forma menos óbvia do que alguns narcisistas mais evidentes. Ele pode sutilmente direcionar a conversa para suas conquistas pessoais, habilidades especiais ou características que deseja ter. Ele pode exercer controle sobre as interações de maneira sutil. Quando a atenção de outras pessoas está centrada nele, ele consegue exercer controle de forma sutil. Mas ele faz isso de uma forma que pareça natural, casual e não egocêntrica. O objetivo é garantir que sua grandeza seja notada. Ele busca elogios de forma disfarçada, ou seja, ele pode contar histórias que destacam suas habilidades ou sucessos, esperando que os outros percebam e expressem admiração por ele. Essa é uma estratégia indireta de autoelogio, porque a ausência de elogios causa desconforto no narcisista oculto. Empatia e carisma seletivos. O narcisista oculto é como um ator que interpreta um papel. Ele pode parecer empático e encantador, mas é mais como um show para conseguir o que quer. Ele escolhe o momento certo para demonstrar sentimentos falsos, apenas em situações que o beneficiem ou que o faça parecer melhor para certas pessoas, para as pessoas que ele escolhe. Além disso, quando ajuda alguém, tem segundas intenções. Ele espera receber algo em troca no futuro. Mas mesmo parecendo amigável e caridoso por fora, o narcisista oculto tem dificuldade real em entender ou se importar com o que os outros estão sentindo. Está mais preocupado em mostrar o quão especial é do que em realmente agradar as pessoas ao seu redor. Manipulação sutil. Busca lucrar com as pessoas ao seu redor de maneira sutil, muitas vezes levando crédito por ideias que não são dele. Ou seja, faz muito uso de gaslighting para manipular emocionalmente, com elogios exagerados e jogos psicológicos. Te controla limitando sua liberdade e tomando decisões sem considerar sua opinião. Assista aos vídeos que falam sobre gaslighting e reforço intermitente que estão na descrição para entender como narcisistas te manipulam sem que você perceba. Incapacidade de lidar com críticas. Uma pessoa narcisista oculta pode reagir negativamente a críticas, mesmo que sejam construtivas. Ela pode se sentir ameaçada e reagir com raiva, desprezo ou desvalorização da pessoa que expressou determinada crítica. E pode reagir de forma agressiva com xingamentos, ofensas e até ser agressivo fisicamente, expressando a sua raiva narcísica. Dependência do espelho social. Narcisistas dependem muito da opinião dos outros para se sentirem bem consigo mesmos. Querem constantemente que as pessoas os admirem e os reconheçam, usando isso como um espelho para construírem quem são.
Se não recebem elogios e aprovação suficientes, podem ficar inseguros e até mudar quem são para se encaixarem no que acham que é aceitável. Essa necessidade constante de atenção pode fazer com que suas relações sejam mais sobre parecerem especiais do que sobre conexões reais. É como se estivessem sempre procurando por aplausos para se sentirem bem consigo mesmos. Retorno estratégico. O retorno estratégico ocorre quando o narcisista oculto, em vez de pedir desculpas diretamente e expressar o desejo de reatar o relacionamento, prefere criar situações que fazem com que você se sinta culpada e peça perdão a ele. Ao invés de manifestar abertamente a intenção de reconciliação, o narcisista oculto realiza ações específicas para despertar em você sentimentos de remorso, piedade ou arrependimento, fazendo com que você tome a iniciativa de pedir para essa pessoa voltar. Ele pode tanto fazer coisas por você que demonstrem generosidade, ou pode demonstrar que agora as coisas estão bem para o lado dele, que ele está ganhando bastante dinheiro para que você se sinta compelida a querê-lo de volta. Se nada disso der certo, ele pode partir para o vitimismo, te culpar sobre o término do relacionamento, te fazendo se sentir responsável. Essa estratégia permite que o narcisista evite parecer vulnerável ou humilhado ao pedir explicitamente para você o aceitar de volta. Isso seria muito humilhante para ele. E a falta de responsabilidade, que é típica de todos os narcisistas patológicos, por causa da falta de empatia, da incapacidade de conexão. Eles só se preocupam com eles mesmos. Manipulam, se vitimizam, controlam, ou seja, se esquivam de respeitar o outro o tempo todo. Mas a diferença na irresponsabilidade entre o narcisista oculto e outros narcisistas está na maneira como cada um lida com a falha ou a culpa. O narcisista oculto tende a empregar estratégias mais sutis para camuflar sua irresponsabilidade, visando preservar a imagem de normalidade. Em vez de assumir abertamente a responsabilidade por seus erros, ele pode usar táticas como negação, vitimização ou atribuição de culpa aos outros de maneira disfarçada. Ele é hábil em distorcer a realidade, encontrar desculpas plausíveis e se apresentar como vítima para evitar qualquer confronto com a própria irresponsabilidade. Em geral, a pessoa narcisista é difícil de ser identificada, mesmo por aqueles que convivem com ela por muitas décadas. Geralmente, somente após a vida já estar prejudicada é que as vítimas verdadeiras buscam conhecimento para compreender a dinâmica na qual se envolveram. Mas é importante notar que nem todos os comportamentos relatados neste vídeo indicam necessariamente a presença absoluta de narcisismo em um relacionamento. Mas observar vários desses sinais juntos pode sugerir a presença dessa dinâmica prejudicial. Agora te convido a conferir os vídeos complementares a este em nossas playlists. Se preferir, você pode acessá-los diretamente aqui na descrição para obter informações adicionais e insights úteis na sua investigação sobre se a pessoa que você suspeita ser narcisista realmente possui o transtorno ou não. Te agradeço imensamente por ter me acompanhado até aqui. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Total Self.